Tudo bem com você? Advogados que estão defendendo réus no julgamento do golpe de 22, 23 disseram textualmente que Bolsonaro se complicou profundamente com o depoimento do ex-comandante da Aeronáutica. Vocês viram aqui do canal a gente falando, compartilhando, comentando com você, trabalhador e trabalhadora, esse depoimento. O comandante, o ex-comandante, foi no ponto principal da defesa do Bolsonaro, que é a questão das urnas eletrônicas. Ele usou esse, as urnas eletrônicas durante todos os 4 anos, mas principalmente nos últimos 2 anos e no ano da eleição, em 22, para tentar justificar o golpe e, claro, antes, mobilizar a horda para tentar o golpe de Estado. E o ex-comandante da Força Aérea Brasileira foi bem no ponto, desmascarando completamente o Bolsonaro e destruindo completamente os advogados. A defesa do Bolsonaro agora é cadeia. Por causa disso, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, deputado federal do PL de São Paulo, foi morar nos Estados Unidos. Na minha opinião, eu vou fazer um vídeo depois específico sobre isso. Tem duas questões. Uma é conhecida de todo mundo, a outra parece teoria da conspiração. A primeira, ele está lá nos Estados Unidos, desesperado, para tentar criar um cenário político nos Estados Unidos, mas principalmente no Brasil, para atrapalhar esse julgamento contra o pai dele, que está abrindo as portas da prisão para o pai dele. Nós vamos já mostrar para vocês numa matéria onde uma figura importante do governo Trump, lá no parlamento dos Estados Unidos, disse que pode sim, os Estados Unidos, criar sanções contra o Alexandre de Moraes. Você sabe que o Alexandre está à frente como relator desse processo todo da tentativa de golpe de Estado e é o cara que vai colocar o Bolsonaro na cadeia e vários militares, e isso é histórico na história republicana brasileira, na história brasileira como um todo. É histórico colocar Bolsonaro na cadeia, que é um militar, e colocar esses vários oficiais golpistas na cadeia é histórico. Histórico. Então é por isso que esse cara está lá tentando encontrar algum tipo de sanção por parte dos Estados Unidos contra o Moraes. E isso fere a soberania nacional. Por isso que nós colocamos essa chamada aqui. Dudu Banana traidor, a vingança contra Moraes. Ele está buscando nos Estados Unidos uma vingança contra o cara que em nenhum momento pode procurar, e nem precisa ser especialista, pode procurar. Em nenhum momento saiu das 4 linhas da Constituição e do Código Penal. Em nenhum momento. Ele está ali cumprindo tudo o que diz a lei. Por isso que não tem saída para nenhum desses golpistas, muito menos pelo chefe dos golpistas, pelo cara que pensou, que planejou, que é o Bolsonaro. Não tem saída para ele. Por isso que os advogados estão dizendo que esse depoimento do ex-comandante da Aeronáutica selou o destino do Bolsonaro. É cadeia. Cadeia. Agora é o seguinte: como é que o governo Lula vai tratar essa questão do ataque à soberania brasileira? O Supremo Tribunal Federal já fez o pedido ao governo Lula para reagir. E o governo Lula vai reagir. Os ministros do Supremo, repito, cobraram a reação do governo Lula e o governo Lula vai reagir. É claro que essa reação do governo Lula não pode ser intempestiva, não pode ser na correria, tem que ser agora, mas tem que ser com calma. Tem que ser com calma. Então, o governo Lula, esperem, e a gente vai acompanhar e compartilhar com vocês. Vai reagir, porque o que o Dudu Banana faz nos Estados Unidos é uma traição ao país, é uma traição à pátria. É isso que ele está trabalhando lá. Tudo em nome de defender um cara que é um golpista. Comprovadamente um golpista, que é o pai dele. Agora tem um segundo ponto que eu não coloquei e vou colocar agora, né, para vocês, que parece teoria da conspiração. Gente, aqui só para nós. Fica parecendo
e tem muita lógica, que essa ida do Eduardo Bolsonaro para morar nos Estados Unidos fica parecendo que ele está preparando uma fuga do pai. Que é isso, Gilbert? Não é só o Gilbert que fala isso, não. Outras pessoas falam. Lembram, em 22, na eleição, um dia antes de terminar o mandato, o Bolsonaro pegou um avião brasileiro, com funcionários brasileiros, com o querosene brasileiro, tudo público, e foi para os Estados Unidos, foi para Orlando. Se fosse buscar na lei, ele não poderia ter feito aquilo, mas é um covarde. Foi para lá, ficou 3 meses em Orlando, 3 meses, enchendo o saco das pessoas lá num condomínio onde o Aldo, aquele lutador de MMA, tem uma casa. Enchendo o saco, a imprensa foi para lá, bolsonaristas irresponsáveis e fanáticos foram atrapalhar a vida no condomínio. Então, em alguns momentos, fica parecendo que eles estão preparando uma fuga para o Bolsonaro. Ele vai tentar ir até o último momento, quando a justiça brasileira, Polícia Federal, pode buscar o cara, ele vai fugir, ou ele pode fugir. Agora, vamos voltar aqui para o tema principal. Ataque à soberania. Como o governo Lula deve reagir a possíveis sanções de Trump a Moraes? As possíveis sanções a Alexandre de Moraes, que pode ser estendida a outros ministros e familiares, anunciadas no dia de ontem pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, devem ser tratadas como um ataque à soberania pelo governo Lula, que mapeia o cenário para buscar uma reação institucional pelo Itamaraty. O secretário de Trump tratou do assunto ao ser indagado, como nós mostramos, pelo deputado radical, um extremista de direita chamado Corey Mills, que havia se reunido há cerca de uma semana com Eduardo Bolsonaro e Felipe Barros. Está aí na capinha desse vídeo. Então, depois dessa reunião, desse encontro, o Marco Rubio foi recebido pelos parlamentares lá dos Estados Unidos e esse radical republicano perguntou para ele em relação ao Moraes e o Marco Rubio disse que pode sim acontecer algum tipo de sanção. Quando você fala em Marco Rubio e tem o chefe dele, que é o Trump, você não pode esperar outra coisa. Por isso que o Supremo já cobrou do governo Lula, o governo Lula deve chamar o Itamaraty numa reunião para conversar e ver o que pode ser feito, porque é um ataque à soberania nacional. O Eduardo Bolsonaro é um traidor do Brasil. Comente e compartilhe muito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.